Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20. Capítulo de número 20, versículo 1 em diante. E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Esse ambiente está propício para Deus operar algo sobrenatural, irmão. Aleluia, a presença de Deus é real nessa noite. É bem verdade que a igreja está vivendo os últimos dias na face da terra. E parece que Deus, assim como Satanás, ele sabe que o seu fim está próximo e está se munindo de todas as armas contra nós e contra a igreja. Parece que Deus está revertendo essa situação a nosso favor. E Deus tem nos presenteado com cultos que ora nós não estávamos acostumados antes. Nessa terça agora, nós temos o nosso culto de ensino ali na de São João Batista, e ao lado do meu presidente, nós estávamos cantando o hino da harpa de número 26. E ao cantar o hino da harpa, a glória de Deus invadiu a igreja, irmão. Aleluia, e nós comentávamos, eu e o meu presidente, e nós dizíamos, parece que o céu está aqui. E olhando aqui de cima eu vejo olhos marejados, irmãos, de lágrimas. Aleluia, pessoas que estão tomadas pelo poder de Deus. O Espírito Santo está visitando crentes aqui hoje. Amém, irmãos? E o texto, ora, que nós lemos, ele mostra-nos um acontecimento que muitos de nós já ouvimos alguém pregar ou ministrar. A Bíblia diz que naqueles dias os reis reinavam entre Israel e também em Judá, e a Bíblia com muitos detalhes, a Bíblia vai dizer que os reis que reinaram em Israel, muitos deles eram homens profanos, homens que não tiveram medo de profanar o que era santo. Mas a Bíblia também vai dizer que no reino de Judá, Deus levanta homens diferentes, homens compromissados. E nesses dias, a Bíblia vai dizer que Asa, rei de Judá, ele vai adoecer, e a Bíblia diz que ele adoece dos seus pés, e ele vai enfermar demais, e ele não procura o Senhor, ele vai procurar recursos na medicina ao ponto de não alcançar a cura, e ele morre. E diz a Bíblia que naqueles dias o seu filho, e há alguns historiadores que se arriscam a dizer que esse moço era aquele moço acima da média, era aquele menino crente, era aquele menino diferente, era aquele moço que tinha amor pelas coisas de Deus. Era aquele moço que desde o ventre da sua mãe, os profetas eram usados para profetizar sobre a barriga da sua mãe, dizer, olha, esse menino vai ser diferente, olha, esse menino, ele vai ir a lugares que o pai nunca foi, ora, esse menino vai fazer coisas que ninguém da família fez, esse menino por nome de Josafá. A Bíblia vai dizer que quando Josafá, ele assume o reino de Judá, diz a Bíblia, não é eu que estou dizendo, a Bíblia vai dizer que Josafá vai aplicar com exaustão toda a sua capacidade física,
toda a sua capacidade mental. A Bíblia vai dizer que de uma forma minuciosa, Josafá vai buscar ao Senhor, e ele vai dizer: olha, muitas coisas o meu pai fez vista grossa, muitas coisas, e o meu pai, por ser alguém legalista, não quis se comprometer, mas a partir de hoje, eu sou o rei dessa nação, e junto comigo há de estar a mão do Senhor, e só vai ficar conosco aqui, nesse reinado, quem quiser obedecer às minhas diretrizes, tem que ser crente de verdade, tem que ser diferente. Alguns historiadores que se aplicam a dizer que ele vai trazer de volta os cultos nos arraiais, ele vai trazer de volta os cultos nas cidades, ele vai trazer de volta o ensino da palavra. A Bíblia vai dizer que ele vai mandar Obadias, Micaías, Zacarias, Ben-Aril, vai mandar também Natanael, príncipes habilidosos na palavra. Não eram homens que falavam o que pensavam, não eram homens que falavam o que achavam, não eram homens que falavam o que leram na internet, não, eram homens que manejavam a palavra da verdade. A Bíblia vai dizer que Josafá ordena e diz: olha, vocês vão em todas as cidades, não é para deixar nenhuma para trás, desde as grandes até os mais pequenos vilarejos. É mesmo? E o que nós vamos fazer? Aonde vocês chegarem munidos de levitas e cantores e coristas, vocês vão pregar a palavra de Deus. Aleluia! Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. E a Bíblia vai dizer que eles vão pregar em todas as cidades de Judá, não deixaram ninguém para trás. Aonde esses homens iam, aonde eles chegavam, havia hinos, havia louvores, havia manifestação do poder de Deus. Por quê, pastor? Porque eles pregavam a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que depois dessas coisas, está no texto, irmão, não é eu que estou dizendo para emocionar você, não. Depois dessas coisas veio o temor do Senhor sobre a nação de Judá. Os crentes voltaram a ser crente de verdade, os crentes voltaram a orar e amar a oração, os crentes voltaram a dobrar os seus joelhos, não para conversar um com o outro, não para levantar a cabeça por cima do banco e observar quem chegou atrasado, e nem observar quem estava conversando, não. Eles dobravam os seus joelhos e havia manifestação do poder de Deus. Aleluia! Um pouquinho mais de retorno. A Bíblia vai dizer que a fama de Josafá cresceu. A Bíblia vai dizer que pelo fato de ele se aplicar com inteireza de coração, a Bíblia diz que ele exaltou em seu coração buscar ao Senhor. A Bíblia vai dizer que os seus arqui-inimigos, os filisteus, eles vinham e traziam tributos a Josafá. A Bíblia vai dizer que os árabes traziam gados miúdos, aquilo que eles tinham de melhor, eles traziam com medo de Josafá, porque a Bíblia vai dizer que Deus nessa época vai levantar um exército com mais de 1.600.000 soldados, que ao toque de uma trombeta, em questão de 20 minutos, eles se colocavam em prontidão para a batalha. Rei nenhum queria guerrear com Josafá, a mão do Senhor estava sobre ele. As nações adjacentes ouviram e eles diziam: olha, está acontecendo algo diferente lá em Judá. É o que está acontecendo lá em Acabe com Israel, aonde a profanação tomou conta, aonde está acontecendo tantas coisas que nós não víamos antes. Aquilo que era pecado já não é pecado mais, não. O que está acontecendo lá no reino de Judá, está acontecendo aquilo que os nossos pais nos contaram. A glória do Senhor inundou aquela nação. Os crentes andam na rua e não andam para reparar o irmão, os crentes andam
andando na rua e eles andam sentindo a presença de Deus. Eu me criei na igreja, irmãos. Eu me criei debaixo dos bancos do círculo de oração, quando a minha mãe ainda participava do círculo de oração como uma irmã. Hoje ela é coordenadora geral do círculo de oração de Balneário Camboriú. Mas eu me criei ouvindo as irmãs orar, e elas oravam tanto, irmão, que no banco aonde elas oravam ficava manchado de lágrimas. Aleluia. Era oração, era no mínimo 1 hora de oração, e as irmãs que não sabiam nem ler, elas oravam ao ponto de Deus bradar no meio delas. Havia batismo, havia cura, havia milagre. De vez em quando Deus dizia: olha, vão lá na casa do irmão João, saiam daí, vão lá na casa do irmão Pedro, porque eu preciso que vocês entrem lá para fazer algo que eu estou mandando. Era isso que estava acontecendo na nação de Judá. O poder de Deus estava no meio deles, o poder de Deus estava no meio da congregação, o poder de Deus estava no meio dos obreiros, o poder de Deus estava no meio dos cantores. Aleluia. Aqui não é proibido dar glória, irmão. Aleluia. Ninguém paga a tua conta, ninguém bota dinheiro no teu bolso, ninguém bota comida na tua mesa. Aleluia. Ninguém bota roupa no teu corpo, sandália nos teus pés. Quem te trouxe aqui nesta noite é o dono da igreja, o Senhor da noiva. É aquele que sabe a tua vida mais do que ninguém, conhece o teu coração mais do que a tua família. Ele te trouxe aqui nesta noite para dizer para você: enquanto você me adora, enquanto você levanta as mãos espalmadas para cima, eu estou trabalhando na tua casa, eu estou trabalhando na tua empresa, eu estou trabalhando na tua semana. O que você faz aqui, reflete lá. O que você deixa aqui, eu entrego para você lá. Eu estou sentindo Deus aqui, irmão. Eu estou sentindo a presença de Deus. Aleluia. Coisa linda é ver uma igreja sentindo a presença de Deus. Aleluia. Coisa linda é ver uma igreja onde você olha daqui de cima, os irmãos não estão olhando para o lado, mas estão com seus olhos fitos na palavra. E eu consigo ver olhos vermelhos de chorar, eu consigo ver irmãs secando as lágrimas com o seu lenço, eu consigo ver irmãos, aleluia, secando suas lágrimas com o seu lenço. Sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite? Vale a pena ser fiel. O mundo está dizendo por aí que não vale a pena. Vale a pena ser crente de verdade. Aleluia. Satanás treme diante de um crente cheio da unção, cheio do poder de Deus. E é bom que os meus tios estão aqui hoje, que eles vão confirmar o que eu estou dizendo. Meu avô era semi-analfabeto, Tonico de Borba, mas pensa num velhinho cheio de Deus, irmão, que ele dobrava o joelho para orar, se esquecia de levantar. Os endemoniados passavam no outro lado da rua e caíam, ele tinha que ir lá expulsar. Aleluia. Ele era cheio da presença de Deus. Os meus avós maternos eram homens e mulheres cheios de Deus, não sabiam nem ler, aprenderam a ler na Bíblia, mas quando eles pregavam a palavra, falando Bíblia, falando Jesus, aleluia, falando Senhor, a glória de Deus invadia a igreja, porque estavam até o tutano da glória e da presença de Deus. Labraceri comanara surehéria. Oramão edera série que amantolora súria. Tem crente que está dizendo: não, eu não vou mais para a igreja, lá não tem referência. Seja você a referência da tua casa, seja você a referência do teu lar, seja você a referência na tua empresa, seja você a referência na tua rua. Ei, irmão, essa igreja é santa. Aqui tem homens de Deus e ainda tem referência aqui sim. Ainda tem referência aqui sim. Pastor, mas e quem sabe se nós pintar tudo isso aqui de preto? O que é que se orasse nós colocar um globo de luz no teto e quando os irmãos se emocionar na canção, nós diminuímos a luz para eles? Não, irmão, essa igreja cresceu no jejum e na oração. Os nossos pais na fé andaram de a pé dos 4 cantos desse país um no outro. Não existia telefone celular, não existia nada para eles se comunicar, no máximo cartas mal redigidas ainda, mas aonde eles iam inflamados pelo poder
poder de Deus. Aonde eles entravam havia manifestação do sobrenatural. Essa igreja tem história, essa igreja tem raiz, essa igreja, sabe por quê? Porque aqui tem o poder de Deus e a presença de Deus. Meu Deus, mas um jovem pastor desse retrógrado assim, irmão. Poder de Deus não cai da moda nunca. Poder de Deus não tira dinheiro da tua conta corrente. Poder de Deus não te envergonha na frente de ninguém. Poder de Deus não te joga no chão para te envergonhar. Sabe o que te joga no chão para te envergonhar? Depressão. Sabe o que te joga no chão para envergonhar? A bebida, o álcool, a droga. Mas poder de Deus te coloca de pé. Poder de Deus te dá força para caminhar. Poder de Deus te levanta com poder e com autoridade. Meu Deus, eu tenho que voltar para a mensagem. A Bíblia diz que Josafá foi engrandecido por Deus. Deus engrandeceu Josafá. Mas a Bíblia vai dizer, não eu, que ele vai aparentar-se com Acabe. E nesse aparentar-se que o seu filho Jorão vai casar com a filha de Acabe por nome de Atalia, num desses dias, depois que o casamento já estava feito, qual pai que não visita o filho? A Bíblia diz que ele vai visitar o filho, e quando ele chega em Israel, Acabe já tinha preparado tudo. A Bíblia diz que Acabe matou bois, ovelhas e carneiros, preparou um banquete, porque sabia que o rei Josafá, o grande rei Josafá, e a notícia era aquele a quem a mão do Senhor lhe favorece. A Bíblia diz que quando ele chega em Israel, Acabe vai verbalizar algumas palavras ao ponto de tomar a sua atenção, e a Bíblia vai dizer, irmão, que Acabe persuadiu Josafá. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Acabe vai dizer, eis aí a Síria, Ramote Gileades, e os seus soldados estão vindo contra mim. O que você acha de subir a peleja para que eu não morra? E para que seu filho não morra? E para que a sua nora não morra? E para que haja descendência de você? E ele vai dizer, assim como os meus soldados estão comigo, a partir de agora estão com você. É mesmo? É. Irmãos, há quem diga que Acabe era mau porque casou com Jezabel. Não, irmão, Acabe já não prestava desde solteiro, irmão. Ele só piorou, porque juntou a fome com a vontade de comer. Que aquilo que um não faz, aquilo que dois não quer, ou ao contrário, os irmãos sabem, entendem? Não faz, os dois não faz. E ele vai dizer, Josafá, então vamos consultar os profetas? Porque Josafá nunca fazia nada antes de consultar, mas aqui, como ele era amigo e parente, ele se precipitou e foi persuadido, depois lembrou de consultar. Acabe vai dizer, está aí os 400 profetas de Baal e de Azerá, e eu já consultei, mas você pode consultar de novo. Eles estão dizendo que é para nós ir. É mesmo? É. Mas não tem nenhum aqui, não sobrou ninguém ainda aqui no meio dessa nação perversa. Um apenas, porque um faz a diferença. Pode ser só você na sua casa, mas você fará a diferença e será um divisor de águas lá. Acabe vai dizer, ainda tem um, mas eu já tranquei ele no cárcere, estou mantendo ele de a curta, porque ele fala o que não me agrada, ele não concorda com as minhas artimanhas. É mesmo? É. Chama ele igual, eu vou chamar. E a Bíblia diz que estavam os dois reis com suas vestes reais, com seus tronos montados à porta da cidade como de costume. A Bíblia vai dizer que o mensageiro vai buscar Micaías, filho de Imlá, e diz, meu filho, eu quero te alertar
sabe que eu sou teu amigo, vou te dar um conselhinho. Os 400 já falaram a mesma coisa, não precisa você se comprometer. A Bíblia vai dizer que Micaías levanta as mãos e diz: assim como vive o meu Deus, tudo que Ele mandar eu falar, eu vou falar. Doa quem doer, seja para quem for. E aqui não é pejorativo para ofender ninguém não, irmão. Deus não te chamou para ser rebelde nem mal educado, mas te chamou para ser homem e mulher de Deus, santos de Deus. A Bíblia diz que chamam ele. Zedequias, filho de Kenana, chefe da gangue, fez 2 chifres, diz: olha, como esses 2 chifres, vocês vão de destruir Ramote de Gileade. Micaías está diante deles, o rei pergunta: o que nós vamos fazer? Josafá pergunta: será que é para nós ir? E ele fala meia dúzia de palavras ali para amenizar a situação. Acabe sabe que não é aquilo que Deus está mandando ele dizer, porque por mais profano que um homem seja, ele conhece quem é crente e quem não é. A Bíblia vai dizer que Josafá clama pela palavra do Senhor por intermédio de Micaías, e Micaías vai dizer: olha, o Senhor me mostrou uma visão dura, e eu vi Israel como ovelhas que não têm pastor, dispersos. Eu vi no céu uma reunião e Deus com seus exércitos celestiais, à direita e à esquerda, e Deus está na Bíblia, irmão, não é coisa da minha cabeça não. Deus estava dizendo quem há de sair a persuadir Acabe para que morra. Deus poderia ter matado Acabe ou não poderia, pastor Sérgio? Mas Deus deixa o profano morrer pelas suas próprias concupiscências. Deus poderia ter aniquilado Acabe todas as vezes que ele profanava o templo, todas as vezes que ele errava diante de Deus. Mas Deus disse assim: quem aqui vai persuadir Acabe para que ele vá para a guerra achando que vai ganhar, achando que está tudo bem, achando que está tudo certinho, e morra? E a Bíblia diz que do meio dele saiu um e dizeu: como que você vai fazer? Como? Eu vou ser um espírito de mentira na boca dos profetas. Porque pode ser 400, mas se não for homem de Deus é mentira. Pode estar todo mundo falando que vai cair, pode estar todo mundo falando que vai fechar, pode estar todo mundo falando que vai falir, pode estar todo mundo falando que vai separar. O que vale é a última palavra, que é diretiva da parte de Deus. Deus está dizendo: não vai falir, não vai fechar, vai continuar crescendo, vai ter novos membros, vai aumentar, o casamento vai prosperar, a firma vai expandir, o salário vai aumentar, a igreja vai crescer, porque eu estou no controle. E para resumir, a Bíblia diz que Zedequias, e Kevin Conner se arrisca a dizer como curiosidade, mas não está na Bíblia, não me corrija, pastor, não está na Bíblia, isso é curiosidade, que Zedequias era acostumado a desconjuntar os joelhos dos profetas para que eles não se ajoelhassem como foi feito aqui hoje. Desconjuntavam os seus cotovelos e o seu pulso para que não levantasse as suas mãos para amaldiçoar o rei e nem profetizar o que Deus estava mandando. Ele quebrava a sua maxilar para não verbalizar palavra alguma. A Bíblia vai dizer que Zedequias faz o que ele está acostumado a fazer. Ele vai esmurrar Micaías no queixo para que Micaías pare de falar, mas ele continuou falando. Zedequias diz: por onde passou esse espírito que eu não vi? Que mentira é essa? Micaías vai dizer: você verá com seus próprios olhos quando estiver fugindo. E para abreviar e chegar onde eu li para nós acabar, irmão, a guerra se alterou naquele dia. Acabe foi à guerra, e como Acabe é acostumado a se fingir a ser o que não é,
ele disse para Josafá: você é o rei de Judá, você vai no teu carro real, mas eu vou vestir roupa de soldado. Nunca botou roupa de soldado na vida. Quem não usa roupa de soldado não sabe como é agir como soldado, irmão. Já vou te provar, está na Bíblia. Eu vou me farsear, não é coisa da minha cabeça, está aqui. Eu vou me fingir. Tu não é o rei? É, mas vou me fingir de soldado para burlar o sistema. É mesmo? É. A Bíblia diz que o rei inimigo dá ordens e diz: olha, vocês não pelejem contra ninguém, nem contra grande, nem contra pequeno, contra ninguém. Vocês vão procurar o rei de Israel. E eles procuraram o dia inteiro e não acharam, porque estava disfarçado. A Bíblia diz que eles chegam até Josafá. Josafá ora ao Senhor, clama por misericórdia, e eles olham: não, esse aqui é Josafá, esse aqui é o grande rei, é o rei de Judá, e aquele a qual a mão do Senhor está com ele, não vamos tocar nele. Desviaram dele, está no texto, depois você pode ler em casa. Quando está terminando a guerra, está terminando, Acabe está pensando: Micaías vai ver o que eu vou fazer com ele. Micaías vai ver com quantos paus se faz uma canoa já. Um dos soldados inimigos, como não tinha gasto todas as flechas da sua aljava, e voltar com elas para o arraial era sinônimo de vergonha, de alguém que não tinha habilidade e tinha medo, a Bíblia diz, ele atira a esmo, está no texto, irmão. Ele não atira para frente, ele atira a esmo. Doa quem doer, pegue quem pegar. A minha Bíblia vai dizer que a flecha guiada por Deus, um soldado na sua simplicidade, a flecha vai cravar nas junturas da couraça. Que couraça é essa que tinha junturas ao ponto de poder entrar uma flecha? A couraça que era de alguém que não tinha propriedade para usá-la, porque a couraça se transpassava, era impossível uma flecha passar por ela. Mas como alguém que nunca usou uma couraça não sabe como usar, veste de maneira errada e usa errado, deixa brechas. Deus está dizendo: é bem ali, morre Acabe. Outro dia se o pastor Sérgio convidar, nós vamos falar um pouquinho mais, mas agora nós vamos falar do texto que eu li e terminamos daqui a pouquinho. E sucedeu que depois disto, é o que nós estamos falando, porque quando Josafá volta para casa, Jeú, o profeta, fala: quem você pensa que é, meu filho? A minha mão está com você, eu tenho te usado, eu tenho te abençoado, eu tenho te prosperado, eu conheço teu coração, mas às vezes você quer ajudar quem eu não quero que você ajude. Você está sofrendo porque você quer ajudar quem eu não quero que ajude. Você estendeu a tua mão para abençoar quem eu não quero que abençoe. Está no texto, está na Bíblia isso, pastor, mas nós não temos que amar, sim. Deus não faz acepção, não faz para salvação. A Bíblia diz: amei a Jacó e odiei Esaú, mestre. Deus, o menino está no ventre, não interessa, já odiei ele e amo Jacó. Deus é tribal, irmão, Deus é decidido. Deus não fica em cima do muro. E é ou não é? Jeú vai dizer para Josafá: a mão do Senhor há de pesar sobre você. Texto, capítulo 20, depois disto, os soldados inimigos se reuniram e vieram contra Josafá. Só que o que mais me chama a atenção é que Josafá tinha um exército de 1.600.000, e todas essas 3 pequenas nações não davam no máximo 600. Só que quando Deus não está no controle, nada pode ser controlado. Josafá era homem de Deus. O profeta disse para ele: a mão do Senhor vai vir sobre você, porque você tentou ajudar quem não era para ajudar. Durma com isso, irmão. Já pensou eu descer daqui e falar língua estranha, botar a mão na tua cabeça e dizer: a mira do Senhor virá sobre você? Você vai perder o sono, você vai ficar sem dormir, você vai ir para a oração, você vai ficar angustiado. Foi isso que aconteceu com Josafá. Um exército desse tamanhinho,
se reuniu com uma meia dúzia que já queria ver o mal de Josafá, porque para falar mal da gente está cheio, para caluniar na internet se juntam pessoas que nem nos conhecem. Se juntaram e vieram contra Josafá. Se fosse em outra época, Josafá teria ido para a guerra na hora. Mas aqui, como ele sabia que poderia possivelmente ser o juízo de Deus, ele convoca o povo para oração. Ele diz: Senhor, quem sou eu, Senhor? Porque a questão não é você não errar, mas é você reconhecer quando está errado. Deus não está à procura de super-homens e super-mulheres, mas está à procura de quem se arrepende e reconhece. E Ele vai convocar desde a criança de colo até o mais ancião, e vai dizer: a partir de hoje, nós vamos jejuar e orar. Mas rei, os soldados estão prontos para a guerra e são mais que habilidosos. Ele vai dizer: não existe soldado nem exército grande quando a mão do Senhor não está conosco. Nós podemos estar em 300 e o exército inimigo ser como gafanhotos e areia do mar. Se Deus estiver conosco, nós nem precisamos guerrear, porque a guerra já estará vencida pelo poder da mão do Senhor. E ele começa a clamar, pastor Sérgio. Quando eu dobrei os meus joelhos aqui nesses 15 minutos, eu só chorei na maior parte do tempo, porque isso não existe mais. Você acha que o pastor Sérgio convocou você 15 minutos para fazer média com você e dizer que ele é homem de oração, irmão? Não. Porque se ele não fosse um homem de oração, não tivesse uma vida de oração, não suportaria a pressão do ministério. Mas Ele convocou você para orar, porque é de uma forma coletiva que nós venceremos, porque a minha vitória e a tua vitória, o teu irmão vencendo, você está vencendo, a empresa do teu irmão crescendo, você está sendo abençoado, favorecido, somos uma família. E Ele convoca o povo para a oração e começa a orar, e começa a orar, e começa a clamar. Aqueles que estavam desacostumados da oração começam a orar de novo. Aqueles que estavam já esquecendo de como ora, começam a voltar ao primeiro amor e orar de novo. Começam a clamar de novo, começam a se empenhar na oração de novo. A Bíblia diz que o rei vai arrastar o povo à oração pelo seu exemplo, porque ele é o primeiro a orar, ele é o primeiro a clamar, e o povo olha para ele e diz: não, quando esse rei assumiu, ele não quis fazer alianças com outras nações, não. Ele não quis aumentar o seu produto interno bruto, não. Ele não quis comprar mais armas de guerra mais poderosas, não. Ele quis oração, ele quis jejum, ele priorizou a palavra, ele priorizou a consagração, e nós conhecemos, ele é homem de Deus. Você pode estar em uma má situação hoje, mas as pessoas olham para você e elas lembram de como você era crente antes. Elas olham para você e lembram como você pregava com eloquência antes. Elas olham para você agora cabisbaixo, angustiado, quem sabe apavorado com tudo que você está vivendo, com o caos que se instaurou na tua casa, e eles olham para você e têm saudade de quando num culto como esse você se levantava e caminhava nos corredores. Num culto como esse você se levantava em língua estranha e a igreja parava para te ouvir e diziam: se ele está falando é de Deus mesmo. As pessoas conhecem a tua história, as pessoas sabem o homem de Deus e a mulher de Deus que você era. Então quando você convidá-los para um período de oração e comunhão com Deus, eles vão aderir. Toda a nação veio para a oração. E como meu Deus, eu paro aqui e encerro, Ele não suporta. Alguns que dizem que o coração dele é de manteiga, não sei, mas a minha Bíblia diz que Ele está bem pertinho de quem tem um coração quebrantado e contrito. Eu lendo Salmos, escutando o que Davi fala, até eu me compadeço. Davi vai dizer: Senhor, me faça perder o trono, me faça voltar a beber água com os plebeus, me faça voltar a viver em cavernas, me faça perder tudo, os servos, a honra, a pompa, mas não retira de mim o teu Espírito Santo.
Eu posso perder tudo nessa vida, mas não posso perder a presença de Deus. Perto está o Senhor de quem tem um coração quebrantado e contrito. Muitas são as aflições do justo, mas em todas o Senhor lhe dará livramento. Deus levanta um profeta no meio da congregação, tomado pela glória de Deus. E ele vai dizer: rei Josafá, você fez aliança errada, Deus desaprovou. Mas Ele conhece o teu coração como ninguém conhece. Os homens veem aquilo que está diante dos olhos, mas o Senhor te vê na madrugada. O Senhor te vê quando você está após o almoço lavando a louça e mistura lágrimas com a água ensaboada. O Senhor te vê quando você entra no teu carro e você liga a rádio e através de uma canção você começa a falar em línguas estranhas. Você começa a sentir a presença de Deus. Deus te vê quando você está de bicicleta indo para o trabalho, ainda está escuro e você está agradecendo pelo dom da vida e está dizendo: Senhor, o que vai acontecer hoje eu não sei. Eu deixei para trás a minha casa, tantos problemas, tantas dificuldades, mas eu preciso de Ti. Eu preciso do Teu favor. Eu sei que é impossível, eu sei que não tem jeito. E quando você volta para casa, a tua esposa diz: meu amor, eu não sei o que aconteceu aqui, mas dá novidade da parte do Senhor. A porta se abriu, os exames laborativos deram ao contrário daquilo que nós esperávamos. Nós estávamos esperando um teste que viesse acabar com a nossa emoção, mas ele não deu nada nos exames. Sabe por quê? Porque Deus conhece o teu coração. Deus vê quando você ora, Deus vê quando você derrama suas lágrimas, Deus vê quando você se arrepende. Escuta, rei Josafá e todo Judá, nesta peleja não tereis que pelejar. Satanás, psicólogo nato, ele te ataca onde você é mais vulnerável. E na maioria dos irmãos é no seu psicológico, por falhas cometidas no passado. E ele tem dito para você: que vergonha, chorar agora, mas lá você não estava chorando. Que vergonha ter coragem de clamar por Deus, você acha que Deus vai te ouvir? Que vergonha, você fez aliança com quem não era para fazer, agora você está todo arrependidinho aí. Deus está dizendo: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda nem imagina. Deus te conhece por dentro, irmão. Deus sabe como você chegou aqui nesta noite, carregado pelas circunstâncias. Tem crente que veio para o culto para fugir de casa, irmão. Aleluia, porque em casa quem sabe vai dar um negócio, aí infartar, você diz: eu vou ter que ir para o culto. E você veio para o culto, Deus te pegou aqui hoje, e Ele manda te dizer: prepara o teu coração, porque 2022 não será o ano da sequidão, não. 2022 não será o ano da falência, não. Pode todos estar falindo, você não vai falir. Pode todos caírem, você não vai cair. Pode todos regressarem, você não vai regressar. Pode todos se divorciarem, você não vai se divorciar, porque aquele que Deus uniu, o homem não separa. Aquele que Deus ajuntou, o homem não consegue espalhar. Prepara o teu coração, porque tem novidade da parte do Senhor batendo na tua porta. Você chegou aqui nesta noite, você está disposto a deixar tudo aqui, e você está dizendo: Senhor, eu não posso, mas você pode. Eu não tenho, mas você tem. Deus está dizendo: nessa peleja não terás que pelejar, nessa peleja não terá que guerrear. Você errou, mas eu te perdoo, porque eu valorizo o teu momento comigo. Quando você ora, quando você chora, quando você clama, quando você se derrete na minha presença, então eu estou entrando para batalhar por você. Eu estou entrando para pleitear a tua causa. E a Bíblia diz que naqueles dias Deus deu um grande livramento para Josafá. A história diz que eles louvaram tão alto que dava para ser escutado das nações vizinhas.
Pastor, mas eles não guerrearam nada, não. Aqueles que se juntaram para colocar um ponto final na história de Josafá. Aqueles que inquiriram, se reuniram secretamente, disseram: agora nós vamos acabar, agora nós vamos derrubar ele. Ele acha que é homem de Deus, ele acha que tem a mão de Deus com ele, ele acha que é o pastorzão, ele está se achando, mas nós vamos derrubar. A Bíblia vai dizer que através do louvor, os inimigos começaram a brigar um entre o outro, pastor Sérgio. Começaram a se desentender. Aqueles que tramam, aqueles que caluniam, aqueles que soltam mentiras na internet, aqueles que profanam o santo, aqueles que se reúnem para te derrubar, aqueles que se reúnem para denegrir a tua imagem, aqueles que se reúnem para puxar o teu tapete. Deus está dizendo: só louva, só adora, porque enquanto você adora aqui, o Pelejo lá. Enquanto você levanta as mãos aqui, eu estou trabalhando lá. Enquanto você está chorando aqui, eu já estou trabalhando na tua empresa lá. Enquanto você está deixando tudo aqui, eu estou trabalhando lá. Enquanto você está levando a minha igreja para oração, eu estou trabalhando lá fora. Enquanto você está aqui clamando a mim o meu favor, a minha misericórdia, eu estou quebrando o laço, cortando a lança, despedaçando os carros no fogo, porque eu sou o Deus da igreja, eu sou o noivo da noiva, eu sou o pai dos filhos, eu sou o Senhor que escolhe no ventre ainda. Enquanto Satanás está levantando dos 5 aos 6 anos e está discipulando nas drogas, no tráfico, Deus está dizendo: eu já escolhi você desde o ventre. Nem se preocupa, porque você é minha, você é meu, você e a tua casa estarão diante de mim, e eu hei de ser adorado e exaltado lá.